Meus queridos, nós temos o privilégio de receber nossa igreja o pastor Flávio, convidá-lo aqui à frente. Ele é do Rio de Janeiro, nasceu em Italva, Norte Fluminense. O Senhor, pela sua providência, o levou para outros lugares, trabalhou no exterior como missionário da Junta de Missões Mundiais, serviu no Marrocos, em outros lugares. Depois se estabeleceu em Foz do Iguaçu, ali na Tríplice Fronteira. Foi pastor da primeira Igreja Batista de Itaipu, lá em Foz. Hoje é diretor do Perspectivas Brasil e de uma organização de evangelização de árabes. Então ele tem feito um excelente trabalho, não apenas evangelizando pessoas, mas mobilizando a igreja para essa tarefa, não é? Então, para nós é um prazer recebê-lo aqui. Ele vai pregar amanhã, no culto público, e na segunda-feira falar para um grupo expressivo de pastores e líderes sobre os desafios do evangelho ao mundo islâmico. Então vamos ouvi-lo atenciosamente, aproveitar, porque realmente para nós é um privilégio. Obrigado, Deus te abençoe, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado. Queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus e dizer da minha imensa alegria estar aqui com os irmãos, com o pastor, com a igreja. Temos ouvido das proezas, maravilhas que o Senhor tem feito em vós, mas também por meio de vós, e nos alegra o coração também tudo isso. Alegria constante, mas um pouquinho de frustração. Eu venho da cidade mais fria do Brasil, que é Curitiba, esperava 40 graus aqui no Rio de Janeiro, precisando de vitamina D, mas não foi, né? Eu acho que Deus está contra mim. Eu falei, olha, dizem que o Rio é 40 graus, então eu vou lá e não vou precisar repor vitamina D, né? Curitiba é a cidade que menos tem sol no Brasil, e eu moro lá. Então, vocês têm noção o que é, né? Viver a maior parte do tempo meio cinza. Então, irmão, hoje que está meio fechadinho, reclama não, agradece a Deus, né? Eu também não vou reclamar mais não, já reclamei mas vamos ver o próximo sol que virá. Amados, o pastor pediu para eu falar sobre mobilização missionária, e eu vou abordar essas 4 ideias aqui, a Bíblia toda, a base para a missão. Depois queria abordar a existência de uma tarefa inacabada ainda, uma tarefa remanescente que nós temos como povo de Deus, e refletir também qual é o nosso papel, qual é o seu papel, o meu papel nessa missão de Deus, e concluirmos com esse quarto tópico, falando sobre qual é a nossa maior motivação para missões, ou para a missão, tá bom? Então, eu farei isso, não terei tempo de aprofundar-me dentro de cada um desses temas, mas eu quero deixar vocês aqui um pouco reflexivos para também aprimorar o conhecimento, quem sabe no futuro, desses temas tão relevantes, importantes para a igreja, para a missão, para a obra de Deus, ok? Deixa eu apresentar minha família para vocês. Eu sou casado há 25 anos com a Carla. Carla é baiana, lá de Irecê, terra lá do sertão baiano, terra do feijão, e Deus nos deu a graça de termos a Victória. Ela foi gerada no Marrocos, mas nasceu em São José dos Campos. Então, mas morou só 8 meses em São José dos Campos, foi criada em Foz do Iguaçu, e hoje vive conosco lá em Curitiba. Ela tem um namorado, que vai ser o meu genro. Ele pediu para incluir a foto dele aqui, mas eu disse, ainda é cedo, né? Ele me exortou uma vez que, quando eu apresentei a um pastor, eu disse, esse é meu futuro genro. Ele falou, pastor, o que é isso? Eu sou já o seu genro, eu vou casar com a sua filha. Aí eu senti firmeza no rapaz, viu? Eu acho que um ano que vem, se ele continuar assim bem, ele deve aparecer na foto aqui, viu? Eu sou tão gracioso, falei para o pastor Judiclei ontem que ele estuda num outro estado, né? E aí ele estava muito desejoso, e eu sou, desculpa aqui a modéstia, eu sou bom no churrasco, faço um bom churrasco, e aí ontem eu fiz um churrasco para ele, antes de viajar, ele está de férias, né? Então, é graça de Deus, né? É graça de Deus. Eu tive o privilégio de servir no Marrocos, e hoje o Marrocos está famoso, né?
por tempos e tempos o Marrocos fica famoso. No passado foi aquela novela O Clone. Lembra aquela novela missionária? Os crentes, né, entravam na novela, pastor, dizendo, não, a gente quer saber da cultura para orar para o Marrocos. Tá bom. Aí era um tal de Inxalá para cá, né? Muito ouro, aquelas coisas. Lembram, né? Os irmãos assistiram, né? O pastor não está ouvindo nada disso aqui. Então, mas isso é passado. As coisas velhas ficaram para trás. Mas o Marrocos agora está bem conhecido pela questão do futebol. Na última Copa chegou muito bem e agora também está indo muito bem. Meu coração realmente fica dividido. 90% do Brasil, 10% para o Marrocos. E bem dividido, né? Então eu quero ver realmente o Marrocos chegar, mas não chegar ao topo, chegar sempre ali próximo. E lá, eu e a minha esposa, aqui tem uma imagem, nós fomos como missionários da Junta de Missões Mundiais, e na época o nosso diretor era o pastor Valdomiro Timichak, saudoso, homem de Deus. E quando eu fui apresentado pela minha igreja à Junta de Missões, eu pedi ao pastor Valdemiro que me desse a oportunidade de inovar no campo missionário. Os missionários iam, alugavam uma casa, viviam ali, e eu tinha pedido para morar 6 meses com uma família muçulmana para mergulhar de vez. Ele achou um pouco ousado, mas ele falou assim, a gente precisa ousar. A obra missionária é feita também de ousadia. E a minha igreja me enviou de São José dos Campos, do Parque Industrial, com o apoio da Junta de Missões Mundiais, e eu e a Carla moramos com essa família aqui por 6 meses dentro da casa deles. Foi uma experiência incrível. A gente não os conhecia, a gente não tinha contatos no Marrocos, nós fomos os primeiros missionários batistas da Convenção Batista Brasileira em Marrocos, fomos os pioneiros, não tínhamos contatos lá, não conhecíamos outros missionários, e como era morar dentro da casa de uma família muçulmana? A gente orou ao Senhor e pediu para que Deus mostrasse, nos desse essa família, e um dia nós chegamos, no outro dia nós pegamos um táxi para conhecer a cidade, era Marrakech, uma linda cidade, acho que a foto já passou da cidade, e aí o taxista conversando, pá daqui, pá dali, a gente tinha um tradutor, que não falávamos árabe na época, e o nosso tradutor disse, olha, esse casal, não tínhamos a filha ainda, quer morar na casa de uma família marroquina para aprender o árabe, aprender a cultura, sentir o cheiro, e ele falou, peraí, encostou o táxi. Naquela época não tínhamos ainda celular, foi 2002, pelo menos em Marrocos. Ele entrou numa teleboutique, orelhão. Alguém sabe o que é orelhão aqui? Sabem, né? Um orelhão. Você que é mais jovem, depois dá um Google lá e pergunta, orelhão. Aí ele vai mostrar uma grande orelha, mas não é isso. Aí ele ligou dizendo para a esposa, olha, estou com um casal de brasileiros aqui, eles estão indo, vão comer com a gente, prepara um cuscuz, uma famosa comida no Marrocos, prepara um bom cuscuz, não é o cuscuz aqui do Nordeste, é diferente, semolina. E eles vão morar conosco 6 meses. Ele já falou. Aí a esposa, muito submissa, disse, sim senhor, né? Então, você imagina aqui no Brasil, né? Hein, pastor? O cara ligar para a mulher dizendo, estou levando um casal que eu conheci aqui, vai morar com a gente ali naquele quartinho, 6 meses. Eu acho que é um caso legítimo de divórcio, né? E ele foi, e a gente chegou lá, na casa dessa família, essa mulher aqui, que está na ponta, a dona Fátima, quando minha esposa chegou, a minha esposa é a única que está sem o véu ali, né, lá no canto. E eu estou lá em cima, tá vendo? Tem um rapaz deitado ali no meu colo, a moda João e Jesus, né? Então é muito comum eles fazerem isso no Oriente, é um grande amigo ali, que se tornou amigo depois. A minha esposa, quando entrou, a dona Fatuma deu um abraço nela e disse, bem-vinda. A gente tinha limitações ainda do idioma e a minha esposa falou que naquele abraço, ela falou, olha, eu acho que é essa casa que nós vamos ficar. Eu senti muito a carinho, senti muito acolhida, se eles aceitarem. E eles aceitaram, eu acho que eles eram mais doidos do que nós. Aceitaram e nós moramos ali com eles por 6 meses. E isso foi uma experiência incrível, foi desafiadora,
mas foi um grande testemunho. A gente pediu 3 coisas só. Primeiro, é que eles permitissem, era uma família muçulmana, que eles permitissem que nós fizéssemos o nosso devocional. Eu tinha levado meu violão, a gente pela manhã ia tocar louvores para Jesus e ler a Bíblia Sagrada. Isso era inegociável para nós. E eles falaram, tá tudo bem. O outro segundo pedido que a gente falou é que a gente ia tomar banho todos os dias. Aí ele aumentou o preço, porque ia gastar muita água, né? Não tem tanta água assim. A gente estava num lugar bem próximo ao deserto. Aí ele elevou o preço que a gente ia ter que dar para ajudar para pagar a água. E ele aceitou. E a outra, deixa para lá. Aí, então eles aceitaram. E de manhã eu comecei a aprender alguns louvores em árabe. Eu cantava em árabe, lia a Bíblia. E aquilo começou a ser um testemunho de Jesus dentro daquela casa. Foi algo incrível que Deus fez. O nosso nível de árabe é a segunda língua mais difícil para ser aprendida no mundo. Perde, não é português não, nem para o inglês, viu? Para o mandarim. Mandarim é a língua mais complexa, mais difícil para ser aprendida. O árabe é a segunda, segundo os linguistas. E aí nós começamos a cantar, louvar, dar testemunho. Foi uma grande bênção aprender a palavra, e isso gerou muito interesse neles, e a gente teve a oportunidade. O meu nível de árabe, de 6 meses, missionários que estavam há 2 anos e meio no país, eu estava num nível superior a eles, não é porque eu sou inteligente, e eu não sou muito bom de línguas, mas por ter morado com eles de manhã, de tarde, de noite, falando, e meu nível de árabe em 6 meses era como se eu tivesse há 2 anos e meio no país. E isso nos proporcionou muitas oportunidades para testemunhar de Jesus e etc. Voltei ao Brasil por uma situação de enfermidade da minha esposa. Ela teve um câncer. E como a família é nossa prioridade máxima, eu deixei o campo e vim cuidar da minha esposa. E pela graça de Deus, hoje ela está bem. O Senhor a curou, louvado seja Deus. Mas aí a gente foi para a fronteira, como o pastor disse, lá na Tríplice Fronteira, eu fundei a Missão Evangélica Árabe do Brasil. Uma missão para evangelizar árabes no Brasil, mas também para mobilizar e treinar missionários. Hoje eu já não estou mais lá, estou vivendo em Curitiba, liderando também esse movimento chamado Perspectivas Brasil. E o Perspectivas Brasil, ele tem um curso que oferece para um entendimento na missão para todo cristão. E a gente tem rodado o Brasil, ajudado a igreja brasileira. Acho que deu uma travadinha aqui. Isso, acho que você vai ter que me ajudar de vez em quando, viu? Eu comprei esse daqui já há algum tempo atrás e comprei lá no Paraguai. Não que não funcione as coisas do Paraguai, mas às vezes dá um BOzinho aqui, né? Então, servimos hoje no Perspectivas, ajudando os cristãos a entenderem qual é o seu papel na grande missão, no propósito de Deus. O Perspectivas, além do curso, tem 3 outros ministérios, e um que é muito caro para nós é o Perspectiva Kids, é a criançada, pequenos no grande propósito de Deus. Então, é um programa que as crianças entendem mais sobre a missão também de Deus e como eles ainda podem participar dessa missão. Dá um clique aí para mim, por favor. Isso. O Perspectivas está em 40 países. No Brasil estamos em todos os estados e a gente tem servido a igreja. O Piper disse essa palavra aqui, né? Este curso tem sido essencial para mobilizar centenas de pessoas para se tornarem cristãos mundiais. Eu estou muito animado com o Perspectivas. O John Piper, a igreja dele, que ele pastoreou no passado, a Bethlehem, foi uma grande potência, ainda é, em missões. E o curso Perspectivas está lá na história da igreja, ajudou muito a igreja a entender o seu propósito e a caminhar com isso. Pois bem, vamos então para a palestra. Nosso primeiro tópico é a Bíblia toda é a base para a missão. Como nós lemos a Bíblia, isso influencia a nossa maneira de ver todas as coisas, a nossa cosmovisão.
E a gente entende que é importante a gente ler a Bíblia como um único livro. Não ler histórias aqui, histórias ali, fragmentos. É muito importante você olhar para a Bíblia, para a Escritura, e vê-la como um único livro que está contando a grande história da redenção, a história desse Deus glorioso. E a gente divide, mais ou menos assim, a Gênesis 1 como uma introdução desse livro, de Gênesis 2 até Apocalipse 4, mostra essa grande história de Deus formando um povo para o louvor da sua glória e para a alegria dos povos. E o final desse livro é Apocalipse, capítulo 5 a 22, mostra como tudo há de terminar, como tudo já está determinado, como tudo foi planejado e como tudo está cooperando para essa providência gloriosa de Deus. E a gente fez um resumo dessa grande história, da história da redenção, não numa perspectiva teológica, ela também tem, mas muito mais missiológica, e a gente chegou a essa seguinte frase aqui: a grande história da redenção na perspectiva missionária é: para a sua glória, em adoração global, Deus se propõe a redimir um povo dentre todos os povos e a estabelecer um reino sobre todos os reinos. Então a gente começa a ler desde Gênesis 2 até Apocalipse 4, na perspectiva da missiologia, da missão. A gente vê esse Deus que é digno de glória, esse Deus que está revelando a sua glória, revelando o seu Filho, para que os povos se alegrem nele, o adorem. A gente vê que esse povo que Deus está chamando para si é um povo de todos os povos. É um povo maior do que um único povo. Deus está chamando os povos para que se torne o seu povo, a sua propriedade peculiar, a menina dos seus olhos, para que ele venha estabelecer esse reino, para vencer o reino do mal e reinar sobre todos os reinos. Então a gente olha missiologicamente a história da redenção a partir desse panorama. Bavinck disse a seguinte frase: a Escritura não é uma coleção de fragmentos, mas é a narrativa unificada da história da redenção. Então é muito importante cada cristão, para ter uma compreensão robusta, teológica e missiológica, eclesiológica e por aí vai, a gente entender e olhar para a Escritura como uma grande história, a história de Deus. Essa grande história que está unificada de Deus fazendo esse povo e revelando a sua glória para o seu louvor. Por não ler as Escrituras assim, a maioria dos crentes acham que a base bíblica de missões dá-se no Novo Testamento. Se você perguntar para a maioria dos crentes ao redor do Brasil qual é a base bíblica das missões, eles vão dizer Mateus 28, Marcos 16, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós, sereis minha testemunha, e João 3:16, Deus amou o mundo, e isso. E aí diz, mais? Não. Então, pensa-se que a base de missões é algo tardio nas Escrituras, que dá-se apenas no Novo Testamento e somente nos 4 evangelhos. E isso é um equívoco. A gente acredita que a base bíblica das missões é toda a Bíblia. O fundador do Perspectivas, o Ralph Winter, disse essa frase aqui, ó: a base bíblica para a missão não é simplesmente um versículo, ou um capítulo, ou um livro da Bíblia, mas é toda a Bíblia. O coração de Deus, esse coração de graça, de amor e misericórdia, é um Deus missionário, como a gente costuma dizer. Ele está se revelando às nações. Ele está formando esse povo. E a partir de então, na história bíblica, a gente começa vendo Deus chamando um homem para participar desse propósito. E aí não vai mudar nas Escrituras Deus e o alvo, a glória do seu Filho entre as nações. Isso vai estar estabelecido por toda a história, por toda a Escritura. A missão não começa na igreja,
A missão não começa nas agências missionárias, na iniciativa de Abraão ou de algum homem. A missão começa em Deus, é o plano de Deus, são os propósitos de Deus. Então isso não vai mudar, Deus está no centro, a missão é dele, ele governa sobre tudo e sobre todos, e a missão é parte disso. E o alvo de Deus é a glória do seu Filho entre todas as nações, entre todos os povos. Mas aqui no meio vai mudar. A gente vê começando por um homem, se estende para uma família, se estende para um povo, o povo de Israel, e se estende para um grande povo maior agora, que é os eleitos de Deus, o povo de Deus que emana de todas as tribos, povos, raças e nações. Mas por toda a Escritura, a gente vai ver esse Deus controlando a missão sobre os seus ombros, o alvo, a glória do seu Filho entre todas as nações, mas ali no centro, no meio, a gente vai ver outros coadjuvantes participando com Deus nessa missão. E o texto clássico do Antigo Testamento é Gênesis 12, onde o Senhor diz, vamos ler juntos? Por meio de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus, quando revela o seu plano, o seu propósito, a missão para Abraão e o chama, Deus está dizendo que por meio dele, por meio do seu descendente, quando a gente amplia o entendimento teológico, todas as famílias da terra serão abençoadas. Qual é a bênção que Deus está prometendo por meio de Abraão dar às nações? O seu filho. Paulo, ao ler Gálatas, ou escrever Gálatas, ele nos mostra que essa é a bênção, esse é o evangelho, essa é a promessa que Deus faz de dar às nações, de abençoar as famílias da terra, dando o seu filho, prometido em Gênesis capítulo 3, 15, ou melhor, prometido antes da fundação do mundo. Então a gente pode ver por toda a Escritura, isso vai se passando, isso vai percorrendo, Deus abençoando os povos. E a palavra povos e etnias aqui é que aparece nessa ideia ali da palavra hebraica. Não é países no sentido geopolítico, mas etnias, famílias e povos. Então, quando a gente pensa em etnias, dá um clique para mim aí, por favor. Eu queria mostrar essa imagem para vocês, porque se a gente pensar em missões apenas em grupos geopolíticos, o primeiro ponto é que não está de modo harmônico com as Escrituras. Realmente as Escrituras mostram povos, etnias, grupos étnicos. Essa região aqui dos países árabes, 22 países, lá está o Marrocos na pontinha onde eu morei, a religião predominante ali é o islamismo. A maioria, o Marrocos onde eu trabalhei, 99% da população é islâmica, muçulmana. Contando esses países aqui, são 830 milhões de pessoas. Mas se a gente contar países geopolíticos, são 22. Mas se a gente contar grupos étnicos, são 336 grupos étnicos. Eu estava em Marrocos, eu vivi entre os árabes, mas eu estava começando um trabalho entre os berberes. É um outro povo, uma outra etnia, totalmente inalcançada ainda em Marrocos. Não tem Bíblia na sua língua, não tem igrejas plantadas entre eles e tem quase ou pouco missionário entre eles. Então, o Senhor Jesus está prometendo, o Senhor Deus está prometendo dar o seu Filho Jesus Cristo a todos os povos, a todas as etnias. E isso percorre por toda a Bíblia. Aqui na África, Sahel, 935 etnias também que Deus prometeu dar o seu Filho a eles. E a gente vai percorrendo, mostrando tudo isso. Então, a grande comissão não é tardia nas Escrituras. Não é a partir de Mateus ou dos Evangelhos. Ela começa desde o Pentateuco e vai passando pelos profetas, pelos salmos. O pastor leu o maior salmo missionário aqui, o Salmo 67, e por aí vai-se. Então,
A bênção de dar às nações, isso é repetida para a família de Abraão, para os seus patriarcas. Próximo, por favor. O Senhor jurando por si mesmo que ele abençoaria todas as nações e todas as famílias da terra. Imagina Deus jurar que ele vai fazer isso. Detalhe aqui, Deus está dizendo que ele vai fazer isso. Obviamente ele faz isso por meio de Abraão, por meio de Israel um pouco mais tarde, por meio da igreja. Mas é ele quem vai fazer. Por isso ele jura por si mesmo. Eu farei. Portanto, irmãos, a missão não é um projeto que a igreja está tentando fazer dar certo. A missão é algo que está repousando sobre os ombros de Deus, a missão é dele, e ele está cumprindo os seus propósitos. E a nossa participação é uma participação de graça, de privilégio. É totalmente equivocado e estranho às Escrituras a gente olhar para a missão como um peso, evangelização, apoiar missionário, enviar missionário, sustentar ofertas. Olha, mas Deus mandou, vamos fazer. Isso é muito estranho às Escrituras. O que emana das Escrituras é o grande Deus que rege todas as coisas, com um coração cheio de graça, que está revelando e dando e mostrando o seu Filho para os povos. Ele nos chama, ele nos faz participante com ele. Por isso ele está jurando por si mesmo que ele vai abençoar. Mas está dando agora a Abraão o privilégio da participação. E aí, depois de Abraão, aí surge um povo chamado Israel. E a gente vai ver que esse povo de Israel também é chamado para isso. Pode dar mais um clique. Olha esse texto aqui que mostra claramente a questão estratégica desse Deus na missão. Ele coloca Israel num ponto estratégico geográfico. Para quê? Para cumprir os seus propósitos. Olha Ezequiel 5:5. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor. Esta é Jerusalém que coloquei no meio dos povos, com as nações ao seu redor. Por que Deus colocou Israel, seu povo, de modo estratégico, no meio dos povos? Para irradiar a luz, para dar testemunho. Por isso que no Salmo 67, Deus nos abençoe e todos os povos o conhecerão. Então Israel está numa rota comercial estratégica daquela época, os povos estão passando ali, as nações estão vindo, indo e vindo, e Israel está proclamando o evangelho, a graça do nosso Deus para as nações, porque o coração do nosso Deus é de formar um povo dentre todos os povos da terra. Outro texto, Isaías 49, 6. Vamos juntos? E agora, Israel, uma luz para as nações. Faço de você, Israel, uma luz para as nações, para que você possa levar a minha salvação até os confins da terra. Percebe o protagonismo de Deus, mas ele tendo coadjuvantes como Abraão, a família de Abraão e agora o povo de Israel. E o Salmo que a gente leu, a próxima imagem, o Salmo 67, a gente vê isso, nós somos abençoados para abençoar. Por isso que é totalmente legítimo o povo de Deus pedir a bênção de Deus. Pedir que resplandeça a glória de Deus no meio do seu povo. Mas esse pedido de bênção, é um pedido de bênção missional. Israel está dizendo, Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe, faça o seu rosto brilhar sobre nós, para quê? Percebe? Não é para que o nosso nome seja famoso, não é para que a gente viva uma vida talvez assim abastada, abundante. Israel está orando, Deus nos abençoe
para que com essa bênção os povos, as nações também conheçam dessa graça maravilhosa que é o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, somos abençoados para abençoar. Não se esqueça disso. Você foi abençoado para abençoar, para cumprimento dos propósitos eternos de Deus. E aí, por fim, nessa primeira parte, pode dar um clique, por favor, a gente vê a igreja. Percebe? Não mudou Deus, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Israel. O alvo é o mesmo, as nações. Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Israel, ser uma luz para as nações. E agora a igreja, o povo de Deus, os eleitos de Deus. É esse Deus da missão, com esse propósito de revelar o seu Filho entre todos os povos, agora por meio da igreja, que somos nós, o seu povo. Então a gente vai ver isso. E a graça de Deus ainda, vamos dizer assim, uma graça especial sobre a igreja, é o derramar do Espírito Santo. Nós temos a presença, a habitação do Espírito Santo, os dons espirituais, a revelação completa das Escrituras, para o cumprimento dessa missão, para o cumprimento dessa missão gloriosa de Deus. Mateus 28, texto clássico, a gente vai ver a repetição, todas as nações, mais um. Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado. O ponto não é se será, ele será, o ponto é quando. O evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui o Senhor está dizendo que o evangelho vai ser pregado. A promessa de Deus, dada a Abraão, dada à família de Abraão, dada a Israel, dada à igreja, de que Deus abençoaria todas as famílias da terra, isso há de se cumprir. Porque repousa sobre os ombros de Deus, e Ele não falha. Ele é fiel. Mas Ele quer fazer isso por meio de nós. E aí João vê, no final, o final da missão. João está na ilha de Pátimos, um domingo, o dia do Senhor, caos na terra, ele é levado aos céus, e lá ele vê o final de todas as coisas, o final da bênção, o final da promessa dada a Abraão, de todas as famílias da terra, lá, adorando ao Cordeiro. Obviamente isso daqui não é uma teologia do universalismo, que Deus vai salvar todo mundo, mas aqui estão os povos, as nações, as etnias, na qual vão adorar o Senhor Jesus. E o que ele disse? Vamos juntos? E eles cantaram esta nova canção: Tu és digno de receber o rolo, e com seu sangue comprou Então, irmãos, missões é algo que já deu certo. É o já ainda não, né? Já concluiu. João já viu os povos adorando. João já viu no final nações, pessoas, grupos sendo redimidos por causa de Jesus, por causa do sacrifício, e ali o texto é bem específico. Agora nós somos chamados a participar. O privilégio de a gente cooperar, como disse o apóstolo Paulo, nós somos de Deus cooperadores dessa missão. Então, essa é uma breve teologia bíblica da missão que mostra toda a Escritura. Eu poderia mostrar centenas de textos para vocês, nos evangelhos, nas cartas paulinas, em Atos, cartas de João, Apocalipse, no Novo Testamento. A gente poderia passar horas olhando para o Antigo Testamento, vendo a missão de Deus no Pentateuco, no livro dos Reis, nos Salmos, nos profetas. Então, toda a Escritura, ela é a base para a nossa missão. Em segundo lugar, eu vou deixar para que vocês façam um tempo talvez de perguntas, mais para o final, tá bom? Se você tem alguma dúvida,
Se for aquela dúvida bem complexa, aí depois você pergunta para o pastor, né? Alivia para o missionário aqui, né? Pastor, o nosso grande teólogo aqui, estudioso das Escrituras. Então, as mais fáceis manda para mim, as difíceis deixa com ele. A gente tem uma tarefa hoje inacabada, que a gente diz que é uma tarefa da igreja agora. Primeiro, a gente vê o evangelho avançando por todos os povos e nações. Se você olha essa imagem aqui, você vê como o evangelho é crescente. Então, isso é motivo da gente celebrar. O evangelho está chegando. A igreja está avançando. Tem limitações, tem dificuldades, tem lutas, mas o evangelho está avançando. Se a gente olha no comecinho do cristianismo, a gente pode ver essa projeção. 18 séculos levou para o evangelho crescer 2,5%. Mas depois, em 70 anos, o evangelho dobrou, saiu de 2,5% para 5% da população global, nós estamos falando. Em 30 anos, isso chegou a 11% da população global alcançada pelo evangelho. E a gente vê isso crescente, crescente. Olha a próxima imagem. Cerca de 300 milhões de novos crentes nos últimos 15 anos, segundo estatísticas dessa Operation World. 300 milhões de crentes nos últimos 15 anos. 10 milhões deles na América do Norte e na Europa. Mas 290 milhões desses novos crentes no sul global. Ou seja, na nossa região aqui, na América Latina, na África e na Ásia. O que Deus está fazendo no sul global, na China, na Índia, em Bangladesh, nas Filipinas, no Brasil. Uma aspas aqui que eu vou, um parêntese, desculpa, que eu vou abrir aqui. Eu sei que muitas vezes a gente olha os números assim e fala, mas não sei, né? Esse cara será que é crente mesmo? Será que... Mas o que realmente a gente vê é o evangelho prosperando, o evangelho crescente em todos os lugares. Eu tenho viajado em contextos da África, contexto do Oriente Médio, visto a graça de Deus. Lugares que outrora era totalmente inacessível o evangelho, hoje a gente vê números. Então aqui você pode ver a nova cara da igreja mundial. Deixou de ser aquela cara europeia, do norte, né? Agora é uma cara, a igreja mais forte agora, a igreja mais expressiva agora, é a igreja do sul global. Eu estive ano retrasado em Chicago, para a celebração dos 50 anos do Movimento Perspectivas, e foi impressionante. O maior número de movimentos que está acontecendo, de mobilização, os brasileiros, América Latina, a África, a Ásia, nós tomamos o espaço. Aí eu via os africanos e latinos andando assim, né? Assim, nós, agora é a nossa vez. E realmente, a mobilização está acontecendo agora, por quê? Porque a força da igreja está no sul global. Só que o sul global ainda, a visão ainda é pequena das missões. O envio missionário do sul global ainda é pequeno, está crescendo. Mas agora a igreja precisa entender que agora nós somos a expressão numérica mais forte da igreja. Deus tem dado essa graça para nós, mas é uma graça missionária. É para levar o evangelho. O bastão foi passado a nós, agora é a nossa vez, é a nossa missão, o nosso privilégio. Deus tem dado essa graça. E o Brasil não tem ficado de fora. O Brasil hoje é a terceira força missionária global. E ainda nós estamos aquém. Nós poderíamos avançar mais. Estima-se hoje que nós temos cerca de 25 a 30 mil missionários em campos transculturais, perdendo ainda para os Estados Unidos e para a Coreia. Só que a Coreia está em declínio, então Lausanne já disse que o Brasil passou para o segundo lugar.
Os Estados Unidos ainda é o maior enviador de missionários, mas 30 mil missionários transculturais para uma igreja que dizem com mais de 50 milhões de crentes, isso nem é 1% ainda. Então nós temos muito a avançar, nós temos uma tarefa inacabada. E quando a gente fala dessa tarefa inacabada, a gente fala de povos não alcançados. Talvez você já tenha ouvido falar. É uma etnia, um grupo onde tem menos de 2% de evangélico. E aqui, cristão, no nosso caso, é um recorte evangélico. Pessoas que foram batizadas, nasceram de novo, são habitadas pelo Espírito Santo, estão em comunhão com Cristo, com a igreja, dando testemunho, pregando o evangelho. Então, nós temos hoje um grande desafio, que são os povos ainda não alcançados, que não têm 2% da força missionária. E essa grande necessidade hoje do evangelho, pode dar um clique, por favor, está nesses 5 blocos religiosos aqui, onde a igreja de Cristo ainda é quase inexistente, ou é pequena, é entre esses 5 blocos religiosos: os povos tribais, os povos hindus, os povos muçulmanos, os povos budistas e os ateus. Detalhes: ateus aqui não é aquele cara que vive num lugar que tem acesso ao evangelho e aquele ateu Nutella. Ateu aqui é lugares aonde eles não têm religião alguma. Eles não têm nenhuma religião. Eles não têm nenhuma crença. Têm suas crenças particulares, mas não têm uma crença no Deus verdadeiro. Esses outros grupos aqui têm um Deus, vamos dizer assim. Então, aqui está o grande desafio da igreja hoje: mandar missionários para povos indígenas, e aqui no Brasil nós temos vários povos não alcançados pelo evangelho, que não tem Bíblia ainda na sua língua, que não tem presença missionária, e nós temos os tribais estão muito mais na África e na América Latina. Nós temos os hindus, temos os muçulmanos. Aí alguém me pergunta: os muçulmanos, qual é a região deles? O mundo todo. Os muçulmanos estão por toda a parte. Não só no passado a gente olhava para os muçulmanos e via o quê? Oriente Médio, Norte da África e Ásia. Hoje a gente olha para os muçulmanos, eles estão aonde? Na Europa, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Foz do Iguaçu. Estatísticas mostram que o Brasil hoje é a 2ª maior comunidade muçulmana das Américas. Só perde para os Estados Unidos. Então, a comunidade muçulmana, ela é crescente. Segundo as estatísticas também islâmicas, são mais de 1 milhão de muçulmanos aqui. Os que vêm como muçulmano, mas também os brasileiros que se convertem ao islamismo. Há um grupo significativo. Então, é onde há maior resistência ao evangelho, e budistas. Então, esses são os grupos que nós temos que levar o evangelho. Pensando nesses 5 grupos, numa concentração onde eles estão. Essa parte marrom aqui é os não alcançados. O muçulmano que está no Brasil, ele continua sendo muçulmano, mas ele tem acesso ao evangelho. Ele tem você, ele tem eu. Ele tem uma possibilidade de abrir uma Bíblia, comprar uma Bíblia, entrar na internet, ir a um culto. Mas nessa região do mundo onde estão muçulmanos, budistas, aqui, onde há pouco ou nenhum acesso ao evangelho, é onde nós precisamos focar nossas orações, nosso envio missionário, porque essa é a tarefa inacabada, cumprindo a missão de Jesus. Próxima informação que eu trago para vocês: estima-se hoje 17 mil povos, grupos étnicos, né? Não geopolíticos, como eu falei. 10 mil desses povos têm acesso ao evangelho. Não significa que eles abraçaram o evangelho, mas eles têm acesso, têm Bíblia, têm uma rádio evangélica, têm acesso à internet, têm uma igreja, talvez pequena,
Por exemplo, Portugal. Portugal tem 2%, quase 2,5% de evangélicos. Poderia estar dentro de uma classificação de povos não alcançados. Mas Portugal ainda tem uma bênção maior, tem igrejas, tem acesso. Mas 7 ou mais de 7 mil povos não alcançados são os povos que não têm acesso ao evangelho. E aí você vai dizer, é muito sim, mas isso está diminuindo a cada ano. Eu comecei mobilização missionária em 1990. Quase descobriram a minha idade agora aí, né? É porque eu comecei bem jovenzinho mesmo. Em 1990 eu falava dessas estatísticas e eu dizia que tinha 12 mil povos não alcançados pelo evangelho. Hoje, pela graça de Deus, pelo avanço do evangelho, pela resposta que a igreja ainda meio lenta está dando, mas está dando, nós avançamos e diminuímos o número e ainda faltam 7 mil. Então, cada ano o evangelho está caminhando para chegar aquele dia na qual o Senhor vai cumprir o seu propósito. E aqui estão os 5 blocos que eu falei, as 5 religiões mais resistentes ao evangelho, e aqui as etnias, basicamente onde eles estão. Entre muçulmanos tem 3 mil etnias muçulmanas com pouco ou nenhum acesso ao evangelho. E quais são os desafios? Vou passar bem rápido com essa. Nós temos os desafios para esses 7 mil povos. Ronaldo Lidório disse que nós levamos a tarefa para casa, como um dever de casa, e a gente concentrou em fazer a tarefa mais fácil. E qual era a tarefa mais fácil? Levar o evangelho a esses lugares que tinha melhor ou mais facilidade de acesso. Levar o evangelho em alguns contextos da África, da América Latina, algumas regiões da Ásia, onde tem facilidade à entrada do evangelho. Os 7 mil povos que restam para ter acesso ao evangelho, ter bíblias, ter igrejas e ter missionários, é a tarefa mais difícil agora. Aí eu estava um dia falando, e aí um jovem bem espontâneo, ele disse, mas pastor, não é justo, né? Porque a tarefa mais difícil ficou para nós. É porque nós temos os melhores e maiores recursos. Hoje nós temos mais recursos do que no passado, financeiros, de pessoas, tecnologia. Hoje eu consigo pegar um avião aqui, como já fiz em algumas vezes, e em uma semana passar por 3 continentes. Em uma semana. A gente tem muita... Quinta, eu estava falando com um obreiro que está plantando igrejas lá no norte de Moçambique, dando assistência para ele. Ele me perguntando algumas questões. Amanhã, domingo, vai ter batismo lá, numa tribo no norte de Moçambique. Muçulmanos se convertendo a Cristo. Louvado seja Deus. Então, hoje a tarefa é mais difícil, mas nós temos mais recursos. Nós temos mais mobilização, nós temos mais livros. Pronobis está aí, nos dando livro para a gente conhecer, para a gente ser mobilizado. Hoje nós temos mais possibilidades de terminar essa tarefa. Então aqui estão os desafios espirituais, geográficos, políticos, culturais, linguísticos e de perseguição. Esses 7 mil povos que faltam para ter acesso ao evangelho é onde mais tem perseguição. 170 mil cristãos são martirizados por ano, irmãos, por causa da fé em Jesus. Missionários e outros mais. Caminhando para a terceira e penúltima parte do nosso tempo aqui. Não foi proposital, tá? Meu relógio acabou a bateria. Eu tô perdido na hora aqui. Deixa eu pegar o celular. Tô bem, né? Tô bem ainda, né, pastor? Tem mais alguns minutinhos, né? Posso avançar. Verdade, irmão, acabou minha bateria.
Não, esse não é do Paraguai, viu? Foi questão de... Qual é o meu papel, então? Entendendo isso, que é privilégio, não é dever, obrigação, o desafio hoje da mobilização é os cristãos entenderem qual é o papel deles na missão. Se a missão é de Deus, Deus está fazendo, Deus está cumprindo seus propósitos eternos, Ele está agindo para revelar o seu Filho aos povos, para aquele grande dia de louvor e glória e adoração. Qual é o meu papel? Eu que sou povo de Deus. Há um equívoco achando que o papel é só dos missionários. É só daquele que vai. Ou só daquele que tem algum envolvimento na missão, trabalha numa agência missionária. Não, ao longo das Escrituras, a gente vai ver que todo o povo de Deus é chamado a participar na missão de Deus. Todo o povo. Não é exclusividade de alguns. Não é privilégio de alguns. Não é para um grupinho seleto da igreja. Esse grupinho seleto vai ser o grupo de missões da igreja. Eles têm esse privilégio, essa participação na missão. Nós não, nós somos chamados para outra coisa. Nós somos crentes, vir na igreja, adorar a Deus, ler a Bíblia, dar bom testemunho, honrar a Deus. É mais do que isso, irmãos. O nosso chamado como povo de Deus é para participar com Deus, na missão de Deus, de ver o seu Filho conhecido entre todos os povos da terra. Então, muitos cristãos não participam porque eles dizem, eu não sei qual é o meu papel, eu não sou missionário. E está tudo bem. Tem gente que fica na crise, né? Eu não sou missionário. Irmãos, Deus deu uns para evangelistas, outros para pastores, outros para missionários. Mas o seu povo é o povo que participa na missão. Mas passei demais. Volta uma, por favor. No Perspectivas, nós temos um artigo e uma ideia que a gente chama de uma visão glocal. Nós pegamos duas palavras, a palavra global e a palavra local, e a gente juntou, se chama glocal. É que todo cristão deveria ter uma visão glocal. Ou seja, uma visão local de ver Cristo conhecido onde Ele está, no seu bairro, servindo na sua igreja. Mas a sua visão tem que ser mais ampla. Ele tem que olhar para o mundo, ele tem que olhar para os povos. Ele é alguém que está preocupado que o evangelho prospere e entre pelos prédios aqui do Jardim Botânico, dessa região, mas também ele está querendo ver o evangelho chegar na Indonésia, no Paquistão, nas aldeias, nas tribos indígenas. Então, a visão glocal é servir onde eu estou, mas também olhar além e ver como Deus pode me usar também para ser uma bênção nesses lugares. A ideia do cristão glocal é essa ideia, é ter o mundo no coração e o bairro nas suas mãos. É porque eu, como missionário, eu lido muito com isso. Eu vou em alguns lugares e aí eu encontro alguns irmãos dizendo, pastor, eu quero ser missionário, eu quero atravessar o mundo, eu quero chegar nos lugares mais difíceis. Eu disse, que bom, irmão. Mas o que você está fazendo aqui? Você serve na sua igreja? Não, a minha visão é global. Não. Mas você serve aqui, você está compartilhando de Jesus aqui, você está engajado na sua igreja, você está comprometido com a sua igreja. Não, minha visão não é para a igreja local. Que estranho isso. Por isso é que nós queremos realmente que o nosso coração esteja em desejar Jesus conhecido entre os povos, mas nós temos uma ação local, o bairro, a nossa cidade, a nossa igreja está aqui, mãos à massa. Porque nenhum que não serve perto, poderá servir longe. A história bíblica, a gente vê que Deus chamou pessoas para irem mais além, mas eram sempre pessoas que estavam envolvidas localmente. Atos capítulo 13, você vai ver que quando o Espírito Santo chama Paulo, Saulo e Barnabé, eles estavam envolvidos na igreja local.
E a missão começa a partir da igreja local. Por isso é importante essa visão local. Olharmos com o mundo, com o coração para as nações. Mas temos um impacto também onde nós estamos. Então começa onde você está e termina onde Jesus quer. Termina onde Ele quer. Muitas maneiras você pode se envolver na missão. Eu trouxe 5 aqui breves, tá? Primeira, você pode ir. Se Deus está te chamando para ser um missionário, para ser uma missionária, seja do outro lado da rua, ou seja, ir para esses povos sem acesso ao Evangelho, é um chamado para ir. Olha a próxima, pode dar mais um clique. A prática do ir é um chamado que Deus tem. Pode dar mais um clique, por favor? Na verdade, mais 2. Mais um, aí. Mais um. A confusão da igreja é que, às vezes, a gente não entende o chamado geral e o chamado específico. Tem muita gente que diz assim, eu não tenho chamado para missões. Eu falo assim, mas me explica um pouco mais sobre isso. Não, missões não é a minha praia. Me explica um pouco mais isso. Eu acho que aquelas pessoas estão dizendo que eles não têm um chamado para ser missionário. E está tudo bem. Deus não chama todo mundo para ser missionário transcultural. Tem gente que vai dizer, puxa, pastor, que alívio, eu estava com isso com peso aqui, porque eu achava que... Não. Mas o chamado para ir é no sentido, alguns que vão para ser missionário, mas o nosso chamado para ir também é estar com aqueles que vão. É abençoar aqueles que vão. Você imagina se toda a igreja vai? Quem sustenta? Quem ora? Quem faz o trabalho local? Então, é muito claro no Novo Testamento, Deus chamando, o Espírito Santo chamando Saulo, Barnabé, outros aqui e ali, mas toda a igreja participando. Então, se Deus está te chamando para ser um missionário, sirva na sua igreja local, se prepare, estude e seja enviado para onde Deus quer. Talvez tenha alguém entre nós que Deus tem chamado para ser um missionário, uma missionária. A segunda possibilidade, pode dar um clique, é acolher. Eu chamo de acolher. Pode dar mais um clique, que é a questão, mais 2 cliques, na verdade. É a questão de o mundo vir para cá. Talvez você não foi chamado para cruzar o oceano e ir a um povo, mas eu tenho que dizer para você, o povo veio até você. Eles estão aqui. Haitianos. Quem mais que tem de imigrantes aqui agora vindo? Cubanos, afegãos, venezuelanos, colombianos, sírios. Eles estão aqui. Então, como nós podemos ser um instrumento na mão de Deus para esses que estão aqui? Os povos estão aqui, irmãos. São nossos vizinhos. Vamos rejeitá-los? Dizer, não, vai para lá, não. Nós somos o povo de Deus. Então, se você não tem a oportunidade de ir, você tem a oportunidade de testemunhar aqui para esses povos. Pode dar mais um clique? Mais 2 cliques? Eu digo ali, 2 maneiras de receber os estrangeiros. Politicamente, e aí nós exercemos essa parte politicamente através do voto. É importante entender com a política daqueles que vão governar o país sobre a questão de imigração, mas nós podemos receber espiritualmente. Orar por eles, abençoá-los, ser pessoas cordiais, bom dia, boa tarde, posso te ajudar. Lá na nossa igreja em Foz do Iguaçu, nós criamos um ministério só de acolher refugiados. E o pastor que lidera esse ministério é um ex-muçulmano, um ex-refugiado. Se tornou pastor, prefaciou o livro que a Promove lançou, e ele coordena todo esse trabalho. Nós temos batizado pessoas do Afeganistão, da Síria, de um monte de lugares. Por quê? Porque aqueles irmãos que entenderam que o chamado deles não era específico para ir, mas quando as nações estavam próximas a eles, eles acolheram, eles deram testemunhos. A nossa igreja lá tem muito haitiano, muito venezuelano, por causa da tríplice fronteira, e Deus tem nos usado para dar testemunho. Então você pode. Mais um.
próximo. Além de acolher, além de ir, você pode enviar. Essa parte de enviar aqui é fazer aquele que tem o chamado missionário chegar lá. E a gente faz isso através das nossas ofertas. A gente pode ofertar para que alguém possa ir. Não é uma transferência. Alguém diz assim, faça uma transferência então, já que você não vai, manda alguém. Eu não sei se essa é a melhor ideia, mas é a ideia de participação. A ideia de clareza. Deus não me chamou, irmão. Se Ele me chamar, eu vou. Mas Ele não me chamou. Eu quero obedecer a Deus. Eu entendo que é para eu estar aqui. Agora, se Deus está chamando outros, você pode enviar. Você pode apoiar. Você pode ofertar. Eu me lembro no meu culto de envio para Marrocos, uma mulher, uma irmã, que eu discipulei. Acho que não discipulei tão bem. Aí no culto de envio, lá na porta, no final, ela disse, não vai não, fica, tão perigoso. Falei, irmã, eu não te ensinei nada. A irmã tinha que me apoiar, a irmã tinha que me empurrar. A irmã tinha que dizer, vai mesmo, o Senhor está te chamando, e conte comigo, conte com as minhas ofertas, conte com as minhas orações. Vai, meu irmão, vai dar testemunho de Jesus. E quando é com os nossos filhos, hein? Já viu aquilo, pastor? Já viu aquela oração? Eis-me aqui, envia os filhos do outro irmão. Uma das situações que temos enfrentado no movimento missionário no Brasil, e eu tenho aconselhado vocacionados, é que eles não são apoiados pelos pais crentes. Mas não foi isso que eu sonhei para o meu filho. Não, pastor, não. Missionário é pedinte, missionário não tem dinheiro, missionário só passa um perrengue, missionário não, pastor. Um pastor, talvez, mas eu sonhei com esse menino na faculdade, eu investi, paguei uma boa escola para ele, dei recursos, fiz de tudo, e agora ele quer ser missionário? Irmão, louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. Então nós temos que enviar. Eu falo para minha filha, o sonho da minha vida é enviá-la para o campo. Aí ela me disse assim, pai, eu não tenho chamado. Falei, é engraçada você, né? Você já orou sobre isso? Não precisa nem orar. Falei, carnalidade, né? Incredulidade dentro de casa. Às vezes a gente dá essas respostas, né? Não, você já orou, irmã? Já orou se Deus está te chamando ou não? Então, nós temos que enviar, irmãos. Nós temos que ofertar, nós temos que apoiar, nós temos que cuidar daqueles que vão. Nós temos que dar apoio mesmo, se levantar aqui na nossa igreja, passou pelo processo, é aprovado, é piedoso, é homem de Deus, é mulher de Deus, está preparado, agora quer ir, vamos apoiar, vamos enviar. Então, é uma maneira de você enviar com os seus recursos. E por fim, nessa parte, é mobilizar. Pode dar um clique para mim? Desculpa, é orar. Penúltimo, orar. Pode dar mais um clique. Você pode orar mais, por mais missionário, orar pelos missionários e orar pelo campo missionário. Eu costumo ouvir muito também, quando eu estou nas igrejas, pastor, não posso fazer nada por missões. Só orar. Só orar. Só orar é muito. Só orar é muito. Você pode orar por missões. Você pode orar pelos missionários. Você pode orar para que o evangelho continue a chegar nesses lugares não alcançados. Olha essa frase do Andrew. Olha o que ele disse. O homem, vamos ler juntos? O homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Será que ele deu valor para a oração aqui? Você, quando começa a ler as histórias dos avivamentos nos Estados Unidos, você vê que antes desses homens que Deus levantou, as mães ou alguém estava de joelhos. A oração é uma grande contribuição.
Mas não pode ser aquela oração na hora do almoço, né? Vamos orar pelos missionários? Vamos, Senhor, abençoa todos os missionários. Amém. Eu recomendaria você ter 3, 4 ou 5 missionários que você conheça o nome deles, saibam o país que eles estão, os dilemas que eles estão vivendo, e orasse por eles. Nós temos uma listinha lá em casa, na geladeira, em vários lugares, e cada mês a gente troca, porque a gente conhece muito, orando pelos missionários. E há uma mensagem de vez em quando para eles, ó, estou orando por você. Eu fui missionário no campo. Essa oração e essa mensagem vale mais, em alguns momentos, mais do que uma oferta. De você saber que tem homens e mulheres lembrando de você. Então, irmão, você pode participar da missão de Deus como? Orando. Agora sim, por fim, mobilizando. O que é mobilização? Dá um clique para mim aí. Mobilização é ajudar outros crentes a entender a missão de Deus. É o que eu estou fazendo com vocês. Então você pode fazer isso. Você talvez diz, mas eu não tenho um microfone, eu não tenho um ministério na igreja. Mas você tem outros irmãos, você tem outros crentes que você conhece. Você pode chamar eles. Você pode cooperar para que eles entendam um pouco mais sobre a missão. Você pode dar um presente, você pode dar um livro que explique mais sobre a missão de Deus. Isso é mobilização. Então, irmãos, a gente tem muitas oportunidades. A gente tem a oportunidade de ir, pode ser para sempre ou de curto prazo. Faça uma viagem missionária de curto prazo, é uma bênção. A gente pode enviar, a gente pode orar, a gente pode acolher, dar testemunho de Jesus aqui perto, para o meu vizinho, mas também se ele for haitiano ou venezuelano. Mas a gente pode mobilizar outros crentes. A gente pode promover a missão de Deus para que outros crentes tenham esse acesso. E agora sim eu vou terminar com a última parte dessa quarta tópico da palestra. Qual é a maior motivação para missões? Pode dar um clique, por favor? Estamos de acordo que é bíblico e fundamental o nosso envolvimento na missão. Estamos de acordo com isso, irmão? Estamos. Todavia, qual é a nossa real motivação para missões? O que a gente tem visto em alguns contextos, que a motivação para missões ainda tem sido antropocêntrica. Como o homem tem sido colocado no centro de todas as coisas, a missão também tem sido antropocêntrica. Quando a missão, o foco é tirar pessoas do inferno, ou só alcançar pessoas, ela é antropocêntrica. E biblicamente isso não procede. Biblicamente a missão é teocêntrica, porque a missão é de Deus, a gente viu. É Ele quem fez, Ele quem planejou, Ele que vai cumprir, Ele que está agindo. Então a motivação para as missões tem que ser teocêntrica. Tem que ser doxológica, no sentido da glória de Deus. Olha essa próxima tela, o que o Tozer disse. Um dos maiores males da igreja moderna é que ela colocou o homem no centro ao invés de Deus. A gente vai no culto, em alguns cultos, o homem é o centro. A música, o louvor é o homem no centro. Pregações de coaches, pastores coaches, o homem é o centro. Esses movimentos, quando vão para a missão, quem é o centro? O homem. Vamos pelo homem, vamos pelos perdidos, vamos. Não. Missões não deve ser motivada pelo antropocentrismo. Não pode ser motivada pelo homem. Ela tem que ser motivada pela missão de Deus e pela glória de Deus. Pode passar. Infelizmente, quando falamos em missões, as primeiras palavras que vêm na nossa mente é missionário, plantação de igreja, evangelismo, povos, e não deveria ser assim. Quando nós pensamos em missões, as primeiras palavras que deveriam vir na nossa mente é: a missão é de Deus,
é a glória de Deus. É a pessoa de Cristo conhecida para que ele seja adorado, amado, reconhecido como o Rei. Depois vem missionários, depois vem agência missionária, depois vem oferta missionária, depois vem plantação de igreja. O alvo final das missões é a glória de Deus. Olha o apóstolo Paulo, nessa carta que ele escreveu, capítulo 15. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais. Agora ele vai dizer, para que os gentios, ou as nações, glorifiquem a Deus. Paulo está dizendo que Cristo se fez carne, Cristo se tornou servo, Cristo veio, não foi para salvar pessoas do inferno somente. Cristo veio, se fez homem, morreu na cruz, para que as nações, a palavra gentios é a palavra nações, glorifiquem a Deus. A motivação paulina, bíblica, ela é doxológica no sentido de glória para Deus, de louvor para Deus. É isso que deve motivar. Quando a gente pensa também na obra de Cristo, na sua obra redentiva, nossa teologia, ela é doxológica ou ela é antropocêntrica? Veja esse texto. João 12, 27 e 28. E agora meu coração está perturbado, e o que direi? Disse Jesus. Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, salve essas adoráveis, maravilhosas e incríveis pessoas do inferno. Elas não merecem isso. Não é isso que a Bíblia diz. Mas parece que é isso que muitas vezes alguns creem. E muitas vezes são motivados para isso, dizendo, vamos aos povos, porque coitadinho dos povos. Eles não merecem ir para o inferno. Irmãos, eles merecem. Como nós merecíamos. Então, quando a nossa missão é antropocêntrica, ela, além de ser contra as Escrituras, ela tenta roubar a glória de Deus. E isso é danoso. O texto verdadeiro diz assim, agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Aí olha a oração de Jesus. Pai, o que, gente? Glorifica o teu nome. Eu estou aqui por causa do teu nome. Eu estou aqui por causa da tua glória. Olha Filipenses 2. Humilhou-se até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus toda língua confesse que Ele é o Senhor, para livrar as pessoas do inferno. Não só isso, mas para que o Pai receba a glória. Se a nossa missão é apenas ir aos campos para livrar pessoas do inferno, a nossa motivação missiológica ainda é antropocêntrica. Não é doxológica. Obviamente, Cristo morreu para livrar pessoas do inferno. Mas não apenas para isso. Cristo morreu para que homens e mulheres vivam para a glória de Deus. Então, o que nos motiva a missões? Ir aos povos, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho e elas possam viver para Deus, honrando, glorificando o seu nome. E ainda serão livres do inferno. Olha o que o John Piper disse. A principal mensagem da Bíblia, e que perpassa todo o conteúdo, é que todas as coisas foram feitas por Deus para a glória de Deus. E, portanto, todas as coisas devem ser feitas por nós para a glória de Deus. Isso não significa que devemos fazê-las para aumentar a glória de Deus, mas é para mostrá-la e comunicá-la. Sua glória é a beleza suprema de suas perfeições multiformes. Se tudo deve ser feito para a glória de Deus, missões também devem ser feitas para a glória
de Deus e para o seu louvor. Lembra que Paulo disse? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Missões também devem ser feitas com a motivação da glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus está proclamando a sua glória todos os dias. Mas também o próximo versículo diz: anunciai entre as nações a sua glória. Deus está chamando agora o seu povo a fazer o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo? Proclamando a sua glória. Então a motivação para missões é levarmos a glória de Deus. É alcançar pessoas para que, redimidas pelo Evangelho, elas vivam em louvor e adoração ao nome de Deus. Toda a criação, tudo na redenção, toda a história é projetada por Deus para apresentá-lo, para magnificar a grandeza da glória de Deus. Esse é o objetivo final de todas as coisas, inclusive de missões. Portanto, o fim principal de missões é a supremacia de Deus, a revelação e a comunicação do seu supremo valor, glória e beleza entre todas as nações. Amém, irmãos? Esse é. Olha o que o Piper disse nesse livro. Vamos ler juntos? Missões não representa o alvo fundamental da igreja. Adoração, sim. Missões existem porque não há adoração. Por que nós queremos chegar a esses 7.000 povos sem acesso ao Evangelho? Porque Jesus não está sendo adorado. Porque Jesus não está sendo amado. O que nos motiva a ofertar, o que nos motiva a orar, o que motiva a abrir mão dos nossos filhos e enviá-los para os campos mais longínquos, mais difíceis, é que eles chegando lá, o ato deles irem já é glória para Deus. O ato deles serem enviados já é louvor e glória para Deus. Mas o ato deles proclamarem o Evangelho e pessoas serem redimidas, e essas pessoas agora desses povos viverem para Deus, já é o motivo de toda a glória. Quero finalizar com essa ideia aqui. Todavia, também nas Escrituras, há uma outra corrente, além da glória de Deus. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê essa motivação, essa corrente da glória de Deus. Mas outra corrente paralela da revelação, fluindo da Bíblia, a respeito de que Deus está fazendo no mundo que Ele criou e governa. Ele não está apenas buscando a glorificação do seu nome. Ele está fazendo isso sim, mas não apenas isso. Ele está buscando a alegria e a salvação dos povos em seu nome. É para a alegria das nações. É para o louvor dos povos. É para o regozijo-se das nações. Deus não é apenas aquele Deus obcecado por glória. Ele não precisa. Ele já é glorioso. Mas o ato dele revelar a sua glória para os povos é um ato de graça, de amor, de misericórdia. E quando ele revela o seu Filho, e quando as pessoas conhecem o Evangelho, elas se alegram em Deus, e quanto mais elas se alegram em Deus, mais glorificado é o nome dele, mais honrado e amado é o nome dele. Que Deus nos ajude, irmãos, que possamos ter uma santa e bíblica motivação para as missões. O que inflame o nosso coração seja a glória de Deus e a alegria dos povos para o seu louvor. Amém. Foi longo, mas foi um panorama, viu? Eu peguei vários conceitos do curso Perspectivas. Você vê tudo isso no curso Perspectivas, mas de modo muito mais denso, muito mais exposto, mas eu quis dar um panorama para vocês. E agora, pastor, se tem algumas perguntas, por favor, estou à disposição. Muito
obrigado, Flávio. Foi excelente. Eu fui muito encorajado. Acredito que vocês também. Eu queria fazer uma pergunta. Deixa eu tomar água dele. Pode deixar aí e voltar aqui. O pastor já está com o microfone também. Ele já está com uma pergunta ali, mas eu queria fazer uma. Lá atrás, o Philip Jenks escreveu aquele livro, Próxima Cristandade, de 2010. Ele já fazia alguns prognósticos sobre o sul global. Então, a maioria está no sul, né? Embora haja muitos cristãos no hemisfério norte, especialmente nos Estados Unidos, no sul, no cinturão, né? Ali na Convenção Batista do Sul, por exemplo. Mas pensando que agora o ângulo mudou, né? O hemisfério mudou, a presença majoritária da igreja está no sul global. Na sua leitura, qual é o maior desafio para mobilizar a igreja no sul global, e mais especificamente no Brasil? Nós temos 30 mil missionários. Como é que a gente pode chegar a 90? Okay. Obrigado, pastor. Irmãos, o maior desafio do sul global é de uma teologia sólida. Antes da missiologia, nós temos muitos problemas ainda. Na África, nós temos muitas igrejas surgindo, mas muitas igrejas desestruturadas teologicamente. A minha ida muito mais para Angola, Moçambique, não é nem para mobilizar e nem para evangelizar. É para treinar pastores teologicamente. Você dá uma volta aqui na América Latina, você vê muitas igrejas, mas igrejas que falta solidez teológica. Eu tenho falado para os pastores que nós precisamos, para o Brasil ser o protagonista da missão, nós precisamos que os pastores voltem para os púlpitos a pregar. E que ministérios como o Pronobis possam ajudar os pastores a pregar. Então, a maior dificuldade, porque uma igreja que não é forte teologicamente, na sã doutrina, ela não tem visão missionária. Ela está pensando em outras coisas. Então, essa é a maior dificuldade. E o Brasil também. Nós temos 30 mil missionários hoje, mas assim, nem 10% da nossa igreja brasileira está envolvida com missões. Um evento como esse, um encontro como esse, uma conferência que fale de missões, ainda é raro no Brasil. Nós temos o curso Perspectivas, nós alcançamos por ano cerca de 3 mil alunos. É pouquíssimo, irmãos. No Brasil todo, é pouquíssimo. Quem tem um interesse. Então, a maior dificuldade do sul global de mobilização é realmente a igreja se despertar para qual é o papel dela. Então, a dificuldade de mobilização é que as igrejas não estão interessadas na missão. Elas estão interessadas em outra coisa. E aí é difícil. Sim. Bom dia, pastor. Obrigado pela excelente palestra. A minha pergunta, ela vai ter um traço pessoal, mas também acho que estende a outras pessoas também. Você foi missionário no Marrocos. Isso. E a minha pergunta é como que você discerniu que Deus te chamou para esse lugar especificamente e como que os cristãos podem discernir se estão sendo, uma vez chamados para missões, para onde Deus quer os levar, esse processo de compreensão e discernimento. Muito boa. Eu acho que é como uma moeda de dois lados. É realmente algo pessoal, que você vai discernindo, mas ele passa pela igreja local. Eu acho que a testificação do chamado missionário, ela é autenticada pela igreja local. Então, eu me lembro que quando eu comecei a ter esse despertamento, essa paixão, esse desejo de ver Cristo conhecido, adorado, entre lugares que ele não tinha sido ainda, eu realmente me submeti à igreja local. Eu falei isso com a igreja local, e a igreja local começou a me ajudar no discernimento desse chamado. Agora, a confusão que há é que as pessoas não têm clareza que o chamado, a questão geográfica, ela é só uma questão
realmente de orientação de Deus. Porque se eu batesse o pé e dissesse, meu chamado é para Marrocos, quando eu voltei, meu chamado acabou. Não, o meu chamado é pastoral missionário. Se eu estiver no Brasil, eu vou exercer um ministério pastoral missionário. Se eu estiver no Marrocos, eu vou exercer um papel pastoral missionário. Se Deus me levar para os Estados Unidos, como eu já vivi nos Estados Unidos, lá o meu chamado também era pastoral e missionário. Então, é muito complicado você juntar o seu chamado ministerial com uma região do mundo. A gente não recomenda isso, porque o próprio apóstolo Paulo, ele tinha chamado para os gentios, mas é muito mais abrangente. Mas ele serviu também a igreja, ele serviu também o povo de Deus. Então eu acho que o primeiro despertamento missionário de alguém é quando Deus o chama para servir a igreja. E aí, a partir daí, Deus vai direcionando. Por que eu fui para Marrocos? Parece uma coisa carnal, mas não é carnal, irmãos. Eu olhei o mapa, olhei o norte da África, e assim, visitei 3 países lá, Marrocos, Egito e um outro país. E eu pesquisei onde tem maior necessidade, onde falta mais missionários, onde precisa chegar missionários para a expansão. Aí, eu não tive nenhuma revelação, Marrocos. E ainda a cidade que eu decidi ir, era a cidade que não tinha nenhum outro missionário. Então, era uma coisa muito mais racional, objetiva, com apoio da igreja. A nossa igreja queria isso também, porque eu acho que fica muito esquisito assim, alguém dizer, não, meu chamado é para Indonésia. Eu acho que Deus dá isso. Mas se depois te tirar da Indonésia, acabou o seu chamado? Então eu acho que o discernimento passa por uma maturidade individual, mais um discernir com a igreja. A minha igreja tomava as decisões, junto comigo. Teve uma época que eu era jovem dizendo, agora eu vou. O pastor disse, não, você vai ainda para Foz do Iguaçu, vai ganhar experiência lá. Eu fui para Foz do Iguaçu. E foi lá que eu conheci a minha esposa. A obediência sempre é o melhor caminho. Então, aquele afoito, né, de ir, não, calma, vai. Então, eu acho que esse é um meio de discernir. Pessoal, oração, mas a coletividade na igreja local. Maravilha. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Devagar. Depois o Roberto. Pastor, obrigado pela oportunidade de estar Prazer, irmão. compartilhando tudo isso com a gente. Obrigado pela palestra. Você mencionou que o cristianismo tem subido aí ao longo dos anos, né? Aham. E a gente também tem uma impressão de que o islamismo está crescendo muito, Sim, né? sim. Quem é que está crescendo mais e como é que está esse avanço comparativamente aí? Se você analisa islamismo e cristianismo sem dar um recorte evangélico, o cristianismo cresce mais. Questão católicos, de modo bem mais gerais, né? Então, o cristão, se incluir católicos e outros, além de evangélicos, o cristianismo cresce mais. Se você fizer um recorte da questão do evangélico, o islamismo cresce mais. Por quê? Estou falando em números, né? Porque o muçulmano tem muito filho. E ele conta o filho como muçulmano. Você não se converte ao islamismo, o filho do muçulmano. Ele nasce muçulmano. Nós contamos aqueles que são convertidos. Não contamos aquele que deu profissão de fé, batizou. E aí, assim, mas o muçulmano não. Então, nessa proporção, contando em números, há mais muçulmanos, porque tem mais filhos do que evangélicos. Mas em questão de avanço mesmo, de expansão, aí o evangélico é mais. Por quê? O islamismo está vivendo uma grande crise agora dos jovens no secularismo. Muitos jovens muçulmanos estão entrando em questões de secularismo. Então, está sendo difícil para eles também. E pela graça de Deus, a gente tem países que ainda florescem, né?
o jovem vindo a Cristo, querendo Cristo, e o Evangelho. Estão se falando do avivamento secreto na Europa, né? Entre jovens, muitos jovens dando a sua vida para Cristo. Então, em termos de expansão, que não seja numérica, evangélicos, mas em números, islamismo. Pastor, muito obrigado aí pela palestra, foi muito boa. Aqui. Uma dúvida, ao citar ali Isaías, Ezequiel, o próprio caso lá de Abraão, uma pergunta: Israel, ele entendeu o seu chamado missionário? Houve uma intencionalidade? Foi um povo missionário ou eles negligenciaram? Boa pergunta, irmão. Tem um livro muito bom do Walter Kaiser que fala a missão no Antigo Testamento. Trata muito bom sobre isso. Acho que é Peregrinos, se eu não me engano, esse livro. Israel foi como a igreja, irmãos. Teve altos e baixos. A gente tinha a revelação da Escritura que mostrava esse coração missionário de Deus. Ora, Israel avançou. Ora, Israel declinou, vamos dizer assim. Então, a gente vê, tanto que a gente vai ver na história as idas missionárias de Israel, voluntária e involuntária. Então, Deus usou momentos que Israel realmente estava com o coração para isso, mas Deus também usou, muitas vezes, Israel, que eles estavam endurecidos para isso. Então, você olha a missão de Israel, você vê altos e baixos. Eu olho para a igreja hoje, eu falo assim, rapaz, como é que nós vamos ganhar com esse time? Meu Deus. Aí o Espírito Santo diz, mas não é esse time, é Deus que está na missão. Então vai dar certo. Se a missão é de Deus e Ele está fazendo, então dá certo. E eu vejo Israel também, além dessa expansão missionária, a grande contribuição de Israel é trazer o Messias, né? Ele, trancos e barrancos, humanamente, traz o Messias. E qual é agora a missão da igreja nossa? É levar o Messias para que o mundo conheça. Então, altos e baixos. Alguém mais para fechar? Vou fechar com algo. Bom dia, mais dia, uma vez, irmão. obrigado pela palestra. Prazer. A pergunta seria assim, uma resposta mais genérica, né? Não só assim, qual é o tipo de preparo que qualquer um que se entende com esse chamado, ele deveria estar desenvolvendo não só para o Marrocos, né? Seria uma questão mais genérica no seu ponto de vista, para a pessoa sair do seu meio, porque uma coisa é a pessoa sair daqui, sei lá, para o Nordeste, para o Sul. Você está dentro da nação, você está em casa Um contexto ainda. mais próximo, né? Aquele contexto assim de você sair para um outro povo. Qual seria assim o tipo de preparo? Ok. Primeiro, o preparo espiritual, que é muito importante, da pessoa realmente ter uma vida de andar com Deus, né? De chão de fábrica, que a gente fala, de igreja local, de convivência na comunidade. Depois, importante, uma formação teológica boa. O Brasil falha muito porque acha que, por causa da urgência, forma mal seus missionários. É muita pressa. Vamos, temos que ganhar o mundo, e manda os missionários mal preparados teologicamente. Na minha percepção, o missionário tinha que ser mais preparado do que o pastor. O pastor prega para os crentes. O missionário vai pregar para o muçulmano que vai bater contra a Trindade, vai bater contra a divindade de Jesus, a autoridade da Escritura. Ele tem que estar preparado. Então, preparo teológico, depois preparo missiológico e, por fim, preparo antropológico na questão cultural, né? Porque ele vai ter que contextualizar o Evangelho, para que não seja um sincretismo. Então, não é uma tarefa fácil. O trabalho missionário, para uma boa formação, ele precisa pelo menos essas 4 aí: espiritual, teológica, missiológica e antropológica, no sentido para que ele possa fazer uma boa leitura cultural e contextualizar o Evangelho naquela cultura. Então, pense aí em pelo menos uns 7 anos de formação.
De boa formação. Apesar que hoje dá para acelerar, né? Porque a gente tem processos que dá para ajudar mais, mas é mais ou menos aí.